Olá, gente, a graça e a paz, seja bem-vindo a esse grupo de estudo bíblico. Nós estamos falando de uma série, um passo a passo para você aprender a estudar a Bíblia corretamente na sua casa. E hoje, gente, nós vamos revelar os passos na prática, na íntegra. Nós vamos ver passo a passo como é que a gente faz para estudar a Bíblia. Nós vamos aprender a criar o nosso próprio esboço de estudo bíblico e é isso que você vai aprender. Então fica conosco até o final que tem coisas maravilhosas. Então, gente, nós vamos aprender passo a passo para você estudar a Bíblia. E aqui nós temos os dois caminhos para interpretar os textos bíblicos. Separei aqui dois caminhos para você. Quais são esses dois caminhos? Primeiro, seguir, olha aqui o mouse, seguir e aplicar com responsabilidade o passo a passo deste estudo. Então, se você vem assistindo, gente, se você não assistiu ainda, a aula 1 está maravilhosa. A gente fala sobre o poder da palavra de Deus. Então, estuda o que ela pode produzir na minha vida. Na aula 1 e aula 2, a gente fala quando a semente da palavra, quando eu estudo a palavra, ela penetra no meu coração. E o que ela produz na minha vida? Você vai ver isso. A gente fala de Hebreus 4:12, que diz que a palavra de Deus é viva e poderosa e como uma espada. Isso quer dizer o quê? Que se tiver algum problema, plantas que vieram no coração, homicídio, pensamentos malignos, de complexo, idolatria, sabe? Esses pensamentos maus que ocupa a mente do homem, esses pensamentos ruins, se ocupa a mente, está no coração. Se você ouve a palavra de Deus com espada, vai lapidar tudo, vai cortar, vai ser arrancado em nome do Senhor Jesus. Enfermidade também. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que quando ela é viva, a palavra de Deus é viva, ela penetra no mais profundo do nosso ser, a ponto de dividir a alma e o espírito, junta em medula. Então, dentro da medula, onde produz o sangue, ela começa a gerar células novas, ela começa a regenerar a fisionomia da pessoa. É por isso que você vai ver uma pessoa, quando ela aceita, ela se converte, ela tem o hábito de ler a Bíblia, você vai ver assim, pô, tem alguma coisa diferente contigo. É o que? É o brilho que está ali do Espírito Santo, é a afeição nova que a pessoa tem. Por quê? Porque a palavra, ela tem um poder de nos dar vida nova. É isso que a gente precisa. Então, se você não assistiu a aula 1, assista, procura aí, assista, vou deixar o link aqui embaixo, a aula 2 e a aula 3 também, então maravilhosa, gente. Eu sempre falo uma coisa aqui, quando você chegar no final desse vídeo, você vai voltar e vai assistir de novo. Por quê? Porque tem segredo, em cada aula minha, tem segredos que só captam esses segredos quem assiste mais de uma vez. Então, quais são os dois caminhos para interpretar os textos bíblicos? Quais são os dois caminhos? Primeiro, seguindo e aplicando com responsabilidade o passo a passo desse estudo. Então, nós falamos aqui na aula anterior, tá? No passo a passo, nós listamos ali seis passos para interpretar a Bíblia. Você vai seguir aqueles 6 passos. Se você não anotou, assista aí, anote. Escreva todos eles, depois siga. A gente vai fazer hoje aqui na prática. Se você seguir esses passos, você vai aprender. O que impede as pessoas de aplicarem esse estudo, esses passos? Que é simples, gente. É simples e intuitivo. Simples não quer dizer que é fácil. Quer dizer que você vai ter que ter um empenho, você vai ter que agir. Você tem que sair dessa cama aí. Você tem que sair desse sofá. Tem que levantar. Acorda para a vida, põe o pé no chão, meu irmão. Vai ler Provérbios. Provérbios lá vai aprender com a formiga ao preguiçoso. Mas por isso que eu falei que quando pra gente começar a estudar a Bíblia, tem que ler Provérbios. Tem que começar lendo Provérbios porque vai despertar ação em você. O que impede as pessoas? A preguiça, em primeiro lugar, e a falta de tempo. Por quê? Porque as pessoas, o mundo está corrido. Está tão rápido o mundo que quando você acorda, você já está na hora de dormir de novo, você nem vê o tempo passar. Está passando rápido as coisas, gente. Então, você tem que ter prioridade. Nesses últimos dias, nós temos que ter prioridades. Você tem que separar o que é mais importante. E Jesus disse assim, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas são secundárias.
As demais coisas serão acrescentadas. Você tem que se preocupar com a sua justiça, o seu relacionamento com Deus. Justiça quer dizer relacionamento com Deus. Você tem que se preocupar em conhecer o que é o reino, saber como aplicar as chaves do reino de Deus nessa terra, na sua vida. Eu tenho que aprender isso. Foi por isso que Ele nos deu a chave. Eu te darei as chaves do reino. A chave é para ter acesso, é para ter autoridade. Ele já te deu essa autoridade, já te deu esse acesso. Você precisa acessar. Agora, ficar aí, minha vida não dá certo, orem por mim. Cristão 6 horas. Cristão 6 horas, só fica pedindo para orar. Levanta. Não deixa a preguiça te vencer, não. Você tem que ter responsabilidade, você tem que colocar no seu coração, eu vou sim, eu vou sair dessa, eu vou aplicar as chaves do reino, e nós estamos aqui ensinando a você aplicar as chaves do reino na sua vida, para que você possa reinar com Cristo nessa terra. É isso que Ele quer, esse é o desejo do Pai. Então, gente, não deixe o tempo te vencer, falta de tempo está trabalhando as pessoas. A gente pergunta assim, vamos estudar a Bíblia? Não tenho tempo, vamos fazer um curso, um treinamento bíblico, não tenho tempo. Como é que você não tem tempo? Como tem gente que tem tempo? Eu não acredito nisso. Porque Deus deu 24 horas para todo mundo. Existe o tempo, a própria Bíblia diz, existe um propósito para cada tempo. Propósito ali é prioridade. Porque se você não tem prioridade, para cada tempo você se perde. Existe um propósito para o tempo de amor, existe um propósito para o tempo de ódio, existe um propósito para o tempo de paz, existe um propósito para o tempo de guerra, existe um propósito para abraçar, existe um propósito num tempo de desabraçar. Mas perceba que cada tempo tem uma razão. Então você tem que ter a responsabilidade de saber que é você que está guiando a sua vida. É você. Aí a gente quer se queixar de Deus, quer se queixar porque não está dando certo. Quanto tempo tu passa aí no celular? Quanto tempo? Quanto tempo você passa no Instagram? E o próprio Instagram, o Facebook, dá uma média lá de quanto tempo você fica ligado. Depois você procura aí, saber quanto tempo você fica ligado lá. Para você ver quanto tempo você perde lá. Tem gente que fica 10 horas no Facebook, 10 horas, 5 horas no Instagram, mas... Olha quanto tempo? 10 mais 5, 15. Já foi 15. Praticamente metade do tempo. Durante um dia tem 24 horas. Aí vem pra cá dizer que não tem tempo. Passa o tempo todo dormindo. Eu não consigo dormir. Você está gastando sua energia aonde? Vai dar uma caminhada, meu irmão. Ganha o tempo, respirar. Acorda de manhã cedo, dá uma caminhada. 6 horas, está muito cedo, acorda 7. Mas eu trabalho, então acorda 5. Na volta, quando você voltar do trabalho... É isso, a gente tem que ter esse contato com a natureza, a gente tem que aproveitar a vida e não ficar aí na preguiça, dizendo que nada dá certo, que não tem como. Tem como sim, coloque na sua mente, tem como sim. Tudo é possível, é aquele que crê e tudo é possível para Deus. Se está com Deus, tudo é possível para Deus e para ti. Então não deixe a falta de tempo te vencer, vença. Deus te deu domínio, Gênesis 1:26, para você dominar sobre as circunstâncias, não as circunstâncias dominar você. Aí você... pode dizer assim, está preso em um vício. Mas por que você está preso em um vício? Quanto tempo você gasta ali naquele vício? Não é melhor você diminuir esse tempo? Observa. Às vezes você está gastando ali 10 horas fazendo a coisa errada. Vamos diminuir amanhã para 5 horas? E depois da manhã para 3 horas? Depois da manhã para 2 horas? Depois da manhã para 1? E depois eliminar? Tudo é possível. O tempo fala muito com a gente. Não deixa o tempo te vencer. Provérbio 16 diz assim, Deus deu ao homem a capacidade de planejar, mas a ele pertence a decisão final. Então, quem que tem que fazer o plano sou eu escrevo. Você tem que escrever o que você faz, tem que ter uma lista de prioridades. Escreve assim, lista de prioridade e faz do começo ao fim. O que é mais importante para você, o que é menos importante. Você tem que fazer assim, na sua casa, na sua vida. E o que eu estou falando aqui, isso aqui é muito importante, porque é a chave para você sair, para você abrir portas nessa terra. É isso que a gente está ensinando aqui. Amém? Então, aprenda, pega a caneta, anota todos os passo a passo, anota agora. A gente vai falar aqui, então anota e põe em prática. A gente já vai falar aqui na prática, aí você vai fazendo aí junto conosco. Amém? Vamos lá. Então, o primeiro passo é aplicar, seguir e aplicar com responsabilidade passo a passo. Colocar em prática. E o segundo passo é participar do único
da única formação de pregadores que eu conheço, que trabalha com foco, com compromisso, com missão. Nesse curso, nesse treinamento, nós vamos aprender oratória, que é aprender a falar bem em público, para você perder a timidez, vencer o medo de falar em público. Nesse curso, Pregadores do Reino, nós vamos aprender homilética, hermenêutica, a gente vai aprender a estudar a Bíblia na prática, ver as simbologias, a gente vai aprender a elaborar nossos esboços, não pegar pronto na internet, mas eu mesmo criar o meu, você mesmo criar o seu, a gente vai aprender a fazer isso. Então, fica conosco, a gente tem coisa maravilhosa chegando aí agora. Como estudar a Bíblia? A gente falou aqui o passo a passo. Primeiro, interpretar a Bíblia corretamente, aprender e ler cuidadosamente, leia e releia, tenha calma quando for ler um versículo, não leia com pressa não. 3. A leitura sempre deve ser feita com base no contexto, lembra? Tem um texto, eu tenho um contexto que sempre está abaixo ou acima daquele versículo. Leia em outras traduções. Você tem a Bíblia? King James, essa aqui. Aí você pega outra. NVT, aí você pega outra. João Almeida, revisada, atualizada. A nova linguagem, nova versão da linguagem de hoje. A NVI. Olha, é assim que a gente faz um estudo. Eu não vou ensinar vocês a estudar a Bíblia com base em apenas um pensamento. Isso eu falei na aula passada. Se você não assistiu, gente, aí embaixo tem um link. Vai lá e clica, assista a terceira aula, passo a passo. A gente fala sobre isso aí. Quando terminar esse vídeo aqui, você vai lá, assiste, depois volta e assiste de novo. Isso mesmo. Leia em outras traduções. 5º, fique atento ao sentido de linguagem. Se é figurado, se é literal, se é simbólico. E 6º, os livros concordam entre si sobre o reino, o rei e os seus filhos, os filhos do reino. Então vamos lá. Primeiro, a Bíblia interpreta a Bíblia. Isaías 28:10 diz: pois é ordem sobre ordem, 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 regra sobre regra, regra e regra, um pouco aqui em Apocalipse e um pouco aqui em Apocalipse e um pouco aqui em Isaías. Então eu formo um contexto. Então a gente sempre tem que pegar as concordâncias. Um versículo concorda com o outro versículo. A Bíblia toda ela se concorda um com o outro. Ela vai falar, o que ela pode falar, o que ela falar lá em Gênesis, ela pode ter uma revelação lá em Apocalipse. Então você tem que pegar um pouquinho aqui e um pouquinho ali. Ou seja, buscar o quê? As referências. Buscar as referências. Vamos para a prática agora. Veja comigo agora Marcos 4:32. Vamos observar aqui Marcos 4:32. Novamente ele disse: com que compararemos o reino dos céus? Que parábola usaremos para descrevê-la? É como um grão de mostarda que... É como o quê? Grão de mostarda. Grava essa palavra aí. É como um grão de mostarda que, quando plantada... Então, a palavra, a mensagem do reino dos céus é como um grão de mostarda que, quando plantado, é maior de todas as sementes. No entanto, plantada, ela cresce e se torna maior das hortaliças, com ramos tão grandes que as aves do céu podem abrigar-se as sombras. Aí a gente tem que entender o que é a semente. Marcos 4:14 diz que a semente, você tem que ler, gente. Marcos você tem que ler. Por isso que eu falo assim, ó. Eu falei aqui antes. Você tem que entender o seguinte. Vem aqui comigo. Você vai fazer busca sobre aqueles versículos, exemplo, semente. E dentro dessas buscas você tem que ler o contexto para saber o que significa, a simbologia. Então a palavra de Deus simboliza o que? Uma semente. É isso que ele está falando aqui. Marcos 4:14, Mateus também 13, Mateus 13, também fala que a semente é a palavra de Deus. Então, uma vez que eu falo a palavra de Deus, eu estou lançando o quê? A semente. E a terra é o coração. Isso mesmo. Muito bem. Então, não esqueça disso. Vamos lá agora. E ele prosseguiu. O reino do céu é semelhante a um homem que lança a semente. O que é a semente? Isso, a palavra de Deus sobre a terra. O que é a terra? O coração. Então o homem lançou a palavra de Deus sobre, muito bem, sobre o coração. Não sou eu que estou falando isso aqui. Como é que ele sabe disso? Gente, está aqui, está claro. Você vai ler o texto, vai ler o contexto e vai procurar saber o significado dentro daquele contexto. Amém? Por isso que Isaías falou, um pouquinho aqui e um pouquinho ali. É assim que a gente forma. O reino do céu é semelhante a um homem que lança semente sobre a terra noite e dia. Quer ele durma, quer se levante, a semente então germina e cresce, embora ele não saiba como. A terra por si só produz um grão,
Isso aqui é maravilhoso. Então ela vai germinar, vai crescer e produzir um grão. Vai germinar, vai crescer e vai produzir. Vai germinar, vai crescer e produzir. Vai germinar, crescer e produzir a palavra de Deus. Então, quando alguém profetizar algo na sua vida, o que vai acontecer? Vai germinar, vai crescer, cresce para baixo primeiro a raiz, né? Depois começa a vir o grão. Está entendendo? Isso é a palavra de Deus, maravilhosa. Então toda vez que eu ouvir a palavra de Deus, aquela palavra que foi designada para cura, ela vai germinar, vai enraizar no meu coração e aí começa o processo de cura. Esse é o processo, ela começa a enraizar e depois cresce. E aí vem um grão. O que é esse grão? É o fruto daquela palavra que foi designada. Receba a cura. Amém? Eu estou profetizando na tua vida aqui agora. Coloca a mão onde é que está doendo. Em nome do Senhor Jesus. Coloca a mão aqui. Em nome de Jesus, nas costas. Coloca a mão agora. Em nome de Jesus, diga comigo. Em nome de Jesus, essa dor agora caia por terra. No joelho, coloca a mão no joelho. Em nome de Jesus, caia por terra essa dor agora. É uma dor que você está sentindo aí na bexiga, não sabe o que é, está com medo que seja uma pedra, está com medo que seja uma pedra no rim, está com medo que seja uma infecção urinária. Coloca a mão aí agora, em nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, coloca a mão aí. Se é no rim ou coloca a mão na bexiga agora. Não sei. Mas Deus sabe, coloca a mão aí agora. E diga assim comigo, diga, meu Deus, tu me conheces. O Senhor sabe que eu estou na tua presença. Eu ordeno agora, diga, ordeno agora, em o nome de Jesus, toda dor, toda infecção, sai agora e não volte mais. Em nome de Jesus, receba a tua cura. Deus está te curando agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, seja expulso agora. Se for pedra, vai ser expulso. Em nome de Jesus, toda dor, Deus te cura. Então, se você recebeu a palavra de Deus, olha o que ele está dizendo. Que você vai dormir, vai fazer suas coisas normais. Quando de repente vai sair o quê? Um grão. Amém? A terra por si só produz um grão. Primeiro o talo, depois a espiga e então vem um grão. Então, tem um processo. E esse processo a gente não tem como saber. Ah, mas como é que vai? Não tem como, não fique procurando como de Deus. Como é que eu vou? Como é que vai? Não tem como, não é você que faz, é Deus. Pelo seu Espírito, a ação vem de Deus. O que você faz? Você fala a semente, declara a semente, planta a semente. E uma vez que a semente plantou no coração, germinou, ela vai crescer para baixo, vai enraizar em todo o seu corpo e depois vai produzir um grão que as pessoas vão ver. Esse é o segredo. Lucas 17. Os apóstolos disseram, 17, 5 e 6. Aumenta a nossa fé. Quem que não quer ter fé? Aumentar a fé. E os apóstolos disseram, aumenta a nossa fé. E ele respondeu, se vocês tiverem fé do tamanho do grão, olha só, do tamanho do grão de mostarda. O que é o grão de mostarda? A gente viu lá atrás. A gente viu. O grão de mostarda, gente, é uma semente tão insignificante que não faz sentido. É o que eu estou falando para vocês aqui. Ah, só isso aí é uma semente tão insignificante que não dá nem para ver direito. Mas você planta aquele grão de mostarda, mas ela cresce. Olha isso que está falando. Que maravilha. Vai crescer grão de mostarda. Tem que ter a certeza. A gente viu. Eu vou voltar para você ver aqui. Ó, é como um grão de mostarda que quando plantada é a menor de todas. Tá vendo aí? Mas depois ela cresce. É a maior de todas as hortaliças. Então o grão de mostarda não tem dúvida que ela vai ser, se ela encontrar uma boa terra, vai produzir fruto. Então é esse tipo de fé que Deus quer que você tenha. Ele diz, se você tiver uma fé como um grão de mostarda, tão insignificante, mas você aceitar no seu coração e receber a palavra de Deus, ela vai produzir um fruto. E não procure saber como, simplesmente vai brotar. Se vocês tiverem fé do tamanho de uma semente de mostarda, poderão dizer, então você pode dizer a essa moreira, arranca-se, aquilo que eu falei. Tá vendo? Arranca-se daqui, planta-se no mar, e ela ali obedecerá. Você vai falar com quem? Com a moreira. Que é a moreira? A moreira é uma planta que tem uma raiz tão profunda que é difícil de tirar. Então um problema, uma mágoa que está no teu coração, uma preocupação, uma ansiedade, um câncer, uma doença que é incurável. Não sei, você sabe qual é o problema. Você vai dizer para essa doença, para esse problema, vai dizer agora, eu ordeno que saia daqui e vá para o mar. Você não vai falar para Deus. Esse é o erro das pessoas. As pessoas quando tem um problema, ou quer resolver, ou quer orar, quer pedir, levanta a mão, isso aqui é erro. Você está usando a chave, eu ensino isso aqui direto, eu falo direto. Você está usando a chave do reino, no lugar errado. Eu não vou abrir a porta de casa, da minha casa, da porta de casa, o meu carro, não vou ligar o meu carro com a porta de casa, nem vice-versa.
A chave do carro é a chave do carro. A chave da casa é a chave da casa. Entendeu? Então, o segredo aqui, ó. O segredo está aqui. Lucas 17. Aqui está o segredo. Você vai falar direto. Vai ordenar. Como um médico. Imagina só, o médico, ele está ali para fazer a cirurgia. Chegou, ele está ali de plantão naquele dia, esperando para fazer a cirurgia. Aí chegou o paciente, deitou na maca. Ele vai pegar o telefone e vai ligar para o Ministério da Saúde para pedir autorização. O Ministério da Saúde já delegou ele para fazer. Então, gente, nós estamos falando de reino. O que é um reino? Você tem que entender o que significa um reino. O reino de Deus é o poder de Deus no céu, transferido nessa terra através de uma pessoa. E essa pessoa é quem é você que Deus quer contar. Para operar o poder de Deus nessa terra. Você tem que crer nisso, porque os sinais seguem aqueles que creem. Quem não crê está no lugar errado. Pausa o vídeo, pode ir embora, você está no lugar errado. Mas se você crê, continue, assista até o final. E assista os outros vídeos de novo, que é isso que vai trazer revelação, vai trazer poder para a sua vida, autoridade. Então, se começou a surgir uma dor lá no rim, você coloca a mão e fala direto com aquele problema, com aquela dor. Eu ordeno agora, em nome de Jesus, sai daqui, vá para o mar do esquecimento e descanse no Senhor. Na certeza de que Deus já te ouviu. Amém? Então você vai falar direto com a Moreira, direto com o problema. Você não vai pedir autorização a Deus, porque Deus já está te dando autorização aqui. Deus já te deu poder e autoridade. Amém? Agora, se você não tem o Senhor Jesus Cristo, faça essa oração comigo. Diga assim comigo: Pai, em meu coração habita, Senhor. Habita, Senhor, o meu coração. Porque eu aceito a tua justiça que fizeste naquela cruz. E eu te recebo como meu Senhor e o meu Salvador, em nome de Jesus. Creia, meu irmão, você é salvo. E o Espírito Santo vai habitar na tua vida? Não. O Espírito Santo habita em ti agora mesmo, em nome de Jesus. Procure uma igreja evangélica, siga lá, vá, ouça os conselhos e põe em prática agora mesmo. Tudo que você está aprendendo aqui, coloca a mão e ordena, saia. E vai sair na mesma hora, porque Deus é contigo. Em nome do Senhor Jesus. Poderá dizer essa Moreira, arranca. Você vai dizer com quem? A Moreira. Vai dizer a quem? A Moreira. Moreira, problema, eu ordeno em nome de Jesus, sai daqui e vai para lá. E ela te obedecerá. Amém? Deus é contigo. Amém? Nós estamos só no ponto 2, gente. No ponto 2, na foto 3, no 4. Que maravilha, né? Que maravilha. Como estudar a Bíblia? Aprenda a ler cuidadosamente. Leia e releia. Gente, esse versículo aqui, a gente acaba tendo muito problema com ele. Por quê? Alguém entendeu esse versículo errado, explicou errado e a gente entendeu errado e fala errado. Veja, 2 Coríntios 3:6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata e o Espírito vivifica. Aí nos ensinaram que a gente não tem que estudar. Que a gente não tem que estudar a Bíblia, não tem que fazer teologia, não tem que estudar demais, não tem que se aprofundar na Bíblia, tem que ficar ali no raso mesmo, não é para estudar muito, porque se você fizer essa teologia, você vai morrer. Mentira do diabo isso aí. Isso é uma mentira do diabo. Que ela imperou por muitos anos dentro da igreja. Mas nós estamos aqui agora para dissipar a mentira do diabo. Em o nome do Senhor Jesus. Não quer dizer isso. Você tem que ler com cuidado, ler com calma. Veja, ele nos capacitou para ser ministro de uma aliança. De uma nova aliança. Nova quer dizer que não foi usada ainda. Não tinha sido usada. Então agora começou a ser usada. Quando eles receberam ali em Pentecoste o Espírito Santo, surgiu uma nova aliança do céu ali. Deus fez uma nova aliança, da mesma forma que Deus fez uma aliança com Moisés da lei, no Monte Sinai. Deus fez uma aliança ali com o povo, entregando a ele a lei, os 10 mandamentos. E agora uma nova aliança no Monte Sião, onde Deus dá agora não a lei escrita, mas a lei do Espírito desce sobre ele e eles começam a falar em línguas. Então no Monte Sinai a gente tem uma lei sendo entregue a Moisés e agora no Monte Sião temos uma nova lei, a lei do Espírito, Romanos 8. Operando em todos. Quando Deus dá a lei escrita em tábuas ao homem, 3.000 pessoas morrem. Quando Deus dá a lei do Espírito, Pedro começa a pregar e 3.000 pessoas são salvas. Então, nós temos a lei escrita
em pedra e temos a lei escrita no nosso coração, a lei do Espírito. Olha o que ele está dizendo. A lei, a letra, ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, foi escrita em pedra, mas do Espírito, pois a letra mata. Isso quer dizer que a letra sempre termina em morte. A letra mata, a letra sempre termina em morte, mas o Espírito vivifica. Como eu posso interpretar? Ele tem que ler, gente. Lê e relê, lê cuidadosamente. Não leia simplesmente porque alguém disse isso, não leia de novo. Mas se não está batendo alguma coisa ali, leia de novo. Não está fazendo sentido, leia de novo, leia com calma. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova, não da letra. Que letra é essa? Mas do Espírito. Pois a letra mata. Que letra é essa que mata? Mas o Espírito vivifica. Aí você tem que ir para o próximo passo. Qual é o próximo passo? O próximo passo, gente, é ler. Fazer a leitura com base no contexto. Vamos ler o contexto agora para ver como fica? A gente já sabe o texto. Ele nos capacitou para ser ministro de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Que letra é essa? Então a gente pega aqui a referência na NVI, tá, gente? Na referência do texto, 2 Coríntios 3, 6. A gente vai... Eu estou no 6, versículo 6. Pega a tua Bíblia aí. Pega a tua Bíblia, pausa e vai lá agora. 2 Coríntios 3, 6. Pega a tua Bíblia e acompanha comigo. Estou na NVI. Agora, um pouco acima, veja, o contexto sempre está um pouco acima ou um pouco abaixo, tá? Vai no contexto agora, versículo 3. Veja o que diz. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, ó aqui. Escrita não com tinta, mas com Espírito. Já está dizendo aqui, ó. O Espírito da vida. Agora ele está trazendo uma nova lei. A lei do Espírito. Não em tábuas de pedra. O que foi escrito em tábua de pedras? Os 10 mandamentos. É isso que ele está falando. Então essa letra aqui, já está clareando aqui. É o quê? A letra é o quê? Os 10 mandamentos. Mas nos nossos corações. Então já está ligando aqui. Fazendo sentido? Mas você pode estar me perguntando assim, mas você quer dizer o quê? Que a letra mata? Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia que está dizendo aqui. Você está dizendo que a lei mata? Não sou eu que estou dizendo que a lei mata. É a Bíblia que está dizendo. Tu que não quer acreditar. Mas leia com calma. Leia texto e leia o contexto. Um texto fora do contexto é só pretexto para criar uma nova doutrina dentro da igreja. E aí a mentira de Satanás perdura por longos dias. O ministério que trouxe a morte foi gravado em letras. Eu estou lendo o versículo 7. Vai na tua Bíblia agora. Veja lá comigo. Versículo 7. O que é que está escrito? O ministério que trouxe o quê? A morte. Ele está chamando o ministério, a lei, do ministério de quê? Da morte. Por que esse ministério da morte? Versículo 9. Ele chama o ministério da condenação. Seja se era glorioso o ministério que trouxe a condenação. Então, a lei, ela levava as pessoas à morte e à condenação. Vou repetir com bem calma para vocês, tá? A lei levava as pessoas à morte e à condenação. Então, se a pessoa pecasse, ela era condenada. Lembra daquela mulher adúltera que foi pega em adultério e que eles colocaram ali que Jesus estava escrevendo no chão? Pronto, você sabe aquela história. Quando a mulher pecou, eles pegaram a mulher e colocaram ali perto de Jesus. O que a lei diz? Tem que ser o quê? Condenada. Então, a lei leva as pessoas o quê? A condenação e a morte. Por isso que a letra... Pois a letra o quê? Mata. Porque se eu pecasse, eu não poderia me apresentar diante de Deus. Por quê? Porque eu já estava morto. Então eu tinha que morrer. Fisicamente. Porque eu pecava, espiritualmente estava morto. E fisicamente eu tinha que morrer. Mas eu queria me aproximar de Deus. O que é que eu tinha que fazer? Eu tinha que trazer um animal, colocar perante o sacerdote. E esse sacerdote fazia... junto comigo, colocava a mão em cima daquele animal, minha culpa e minha condenação ia para aquele animal era degolado na minha frente. Então, eu estava livre. Então, a lei sempre levava as pessoas à morte. Quando eu não morria, um animal tinha que morrer por mim. Mas a letra, nós não estamos mais na letra, nós estamos mais na lei. Nós estamos agora na lei do Espírito, não na lei escrita em tábuas. Nós estamos vivendo, aqui ó, leia comigo, 3. Nós não estamos mais vivendo nessa lei escrita em tábuas, nós somos a lei pelo Espírito Santo. A lei do Espírito. Que lei do Espírito é essa? É a lei da graça e da verdade que Jesus trouxe. Amém?
Então a lei sempre levava à condenação. Mas Jesus, gente, ele foi na cruz e ele foi condenado e morto por mim e por você. E é por isso que nós estamos agora vivendo e nós podemos entender. Então estude a Bíblia. Não caia no erro, não. Se você não entendeu o que eu disse aqui, volte. Pelo menos esse trecho. Volte e assista de novo. Se não entendeu ainda, volte e assista de novo. Se não entendeu ainda, volte e assista. Mas eu não estou conseguindo aceitar. Volte e assista. Mas volte e assiste de novo. Assista de novo, de novo, de novo. Por isso que eu falo, você tem que assistir de novo. Porque a sua mente vai dizer que isso é mentira. Volte e assista de novo. Amém? A lei que levava as pessoas à condenação, que lei era essa? Era a lei que era escrita. Escrita onde? Está aqui, ó, versículo 3, em tábuas, que eram os 10 mandamentos. Elas levavam as pessoas à morte. Ou ela morria, a pessoa morria, ou então a pessoa era condenada à morte, ou ela morria, ou então levava um animal para ser condenado no lugar dela. Mas Jesus tomou o nosso lugar. Foi isso que Jesus fez com aquela mulher. Ele disse assim, quem que não tem pecado aqui, que atire a primeira pedra? Foi ou não foi? Aí disse para a mulher, nem eu te condeno. Vá e não peques mais. E aí Jesus falou, eu não te condeno. Vá e não peques mais. Então, gente, Jesus ele veio para nos livrar da condenação e da morte. Amém? Jesus veio para nos libertar da lei que levava à condenação e à morte. Hoje nós vivemos pela lei do Espírito, Romanos 8. Amém? Então, gente, por hoje é isso aí. Eu glorifico a Deus por tua vida. Chegou no final. O que você vai fazer? O que tu vai fazer agora? Volta e assista de novo. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa, Deus abençoe seu ministério. Vida longa para o teu ser, vida longa para a tua casa, vida longa para o teu ministério. Grande abraço, até uma próxima.